Tiago, irmão de Jesus, vai ensinar para a gente, pastor da igreja de Jerusalém, ele vai ensinar para a gente a respeito do valor, da bênção da oração. E a Bíblia diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Olha que coisa simples, né? Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam a oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. E essa oração feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Pai querido, nesta hora, quando estamos reunidos aqui nesse local e em tantos locais diferentes, onde os meios de comunicação chegam, que a Tua palavra possa ser entendida, mas mais do que isso, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra ao nosso coração, e que essa mensagem possa fazer diferença na nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, as informações que a gente tem da época, não é, da vida de Tiago, era de que ele era um homem profundamente dedicado à oração. Algumas testemunhas da sua vida disseram que os seus joelhos eram calejados pelos longos períodos dobrados em oração. Por isso, cheio de sabedoria do alto, Tiago começa esta carta falando de oração, e termina essa carta falando de oração. Lá no capítulo 1, quando ele está começando a carta, ele diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Ele começa a epístola falando de oração. Ora, pede sabedoria na tua vida, mas pede com fé, né? Pede com certeza de que Deus está ouvindo a oração. E ele termina essa carta nos mostrando as várias modalidades de oração que nós precisamos vivenciar. E aqui ele vai apresentar vários tipos de orações diferentes. Nessa manhã, eu quero olhar para alguns desses tipos. Não vou fazer um estudo exaustivo desse texto, porque eu quero falar, a respeito da campanha que a gente está vivendo, orações que mudam histórias. E eu quero olhar para algumas dessas modalidades da oração que mudam a nossa história. Então, a primeira delas vai aparecer nessa frasezinha tão simples: se algum de vocês está sofrendo, ore. Não é? Então, eu sei que não dá para chegar perto, não dá para cumprimentar, mas dá para falar com máscara, não dá? Então, olha para o outro e diz assim: ore. Só isso. Ore. Não é? É interessante que o que Tiago queria que nós entendêssemos, que a resposta mais natural de um cristão diante das lutas e aflições da vida é oração. Será que alguém tem alguma dúvida que a gente está vivendo um dos tempos mais estranhos da nossa história? Você tem dúvida disso? Será que a gente tem alguma dúvida de que tem muita gente sofrendo no Brasil e no mundo?
Essa semana, nossa igreja perdeu 2 membros, entre anteontem e ontem, não é? E essa família, uma família muito querida, muito ativa na igreja, e jovens, com uma criança de 6 anos de idade, se não me engano, na quinta-feira, quinta-feira, faleceu o papai, que estava internado no hospital de clínicas, não é? E no sábado, no sábado faleceu a mamãe, o enterro está sendo hoje, tá? Que estava internado no Hospital Santa Cruz. Não é? E a gente fica olhando, né? E chegam as notícias, e a gente diz, meu Deus, não é? Como é que pode? Não é? A gente, e jovens, para você ter uma ideia, tem uma filhinha de 6 anos de idade. Tem muita gente sofrendo. E o que a Bíblia está dizendo é, se ainda não chegou o sofrimento na tua casa, ora antes, meu filho. E se já chegou, ora agora. O que a Bíblia está dizendo é que a resposta mais natural diante de um momento como esse que a gente está vivendo é a oração. Por isso, Tiago, ele não se preocupa em caracterizar o que significa oração. Ele simplesmente diz, ora. E a pergunta que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto é, mas por que ele afirma assim, ore? Porque ele sabia que um cristão podia entender o significado da oração. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, já entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, não preciso explicar para você o que é oração. Você já sabe que a oração é abrir o seu coração diante de Deus, na certeza de que quando você está orando, essa oração não bate no telhado, mas essa oração entra na sala do trono do Deus vivo, e ela é mediada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque todas as nossas orações são em nome de Jesus, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. E é isso que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, onde diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem ora sabe que quando está chegando no trono da graça, Jesus, que é o nosso mediador e é o nosso sumo sacerdote, ele conhece o significado da dor. Vocês lembram quando Jesus foi visitar, não é, a família de Lázaro, e ele tinha morrido, e aí então ele fica do lado de fora da cidade, vem uma irmã, discute teologia com ele, vem a outra irmã e abraça, não é, os pés de Jesus e chora. E o que está escrito na Bíblia que aconteceu? E Jesus chorou. Ainda que ele fosse fazer o milagre da ressurreição, ele chorou porque ele viu a dor no coração daquelas mulheres. Não porque ele estava preocupado com Lázaro, porque ele sabia onde Lázaro estava, e sabia que ele poderia dar a ordem como deu, da ressurreição, mas ele olhou para o sofrimento, e ele se importou, e é isso que a Bíblia está dizendo, nós temos um sumo sacerdote que se importa com as nossas fraquezas, que apesar de ser humano como foi, porque ele viveu aqui na terra, ele não tinha pecado, e por isso ele pode interceder por nós, e tomou o nosso lugar na cruz. E aí então o versículo 16 de Hebreus 4 diz assim, cheguemo-nos pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E aqui tem 2 palavras-chave sobre o que acontece quando a gente ora.
Sabe o que acontece? A gente suscita no coração do Todo-Poderoso dois sentimentos: misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que merecemos. Se Deus nos desse o que nós merecemos, estava todo mundo no inferno. Porque somos todos pecadores. Então, quando a gente está pedindo misericórdia, Senhor, alivia, retém, segura. E o segundo sentimento é graça. E graça é aquele favor que eu não mereço. E esses dois sentimentos suscitam no coração de Deus, são promovidos no coração de Deus por quem está orando. Então, quando a gente chora na presença de Deus, quando a gente se derrama na presença de Deus, a gente está pedindo duas coisas: Senhor, misericórdia. Senhor, derrama graça. E aí então a Bíblia diz que quando esses sentimentos vêm no coração de Deus, diz aqui o verso 16, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E aí então Deus intervém. E é interessante porque quando a gente olha para algumas dessas questões, né, a gente vai descobrir, por exemplo, que houve uma peste em Israel. E nos tempos de Davi, uma doença que começou a matar muita gente. E Davi, então, cheio de angústia no seu coração, ele decide comprar um terreno. E naquele terreno, fazer um lugar de adoração, que vai ser depois o lugar onde vai ser construído o templo de Jerusalém. E naquele terreno ele faz um sacrifício, e ele vai pedir exatamente as mesmas coisas: misericórdia e graça. E a palavra de Deus diz que o anjo da morte parou ali, porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus foram derramadas. A gente vai encontrar na palavra de Deus vários exemplos onde momentos difíceis aconteceram, mas a misericórdia e a graça de Deus se derramaram. A gente estudou há pouco tempo a oração de Ezequias, e chega o profeta e diz para ele: olha, Ezequias, você vai morrer, então prepara a tua casa, porque essa doença é para a morte. E ele vira para a parede e ora. E a gente lá estudou depois a oração de Ezequias, e enquanto ele está orando, pedindo misericórdia e graça de Deus, o Espírito Santo fala com o profeta que está no pátio do palácio, indo embora, e diz: volta lá, e diz para ele: ouvi a oração, ouvi, e estou acrescentando 15 anos à sua vida. Misericórdia e graça. Quando oramos, o nosso sumo sacerdote Jesus, que pode entender os nossos sofrimentos, media as nossas orações. Quando oramos, as portas do trono da graça de Deus se abrem para nós, lugar de onde toda autoridade no céu e na terra emanam, toda autoridade emana do trono de Deus. E Deus está nos dando o privilégio de ter uma audiência com o Todo-Poderoso do universo. Eu vi uma história tão interessante de um pastor nos Estados Unidos que desenvolveu um ministério de oração que hoje faz parte do mundo inteiro, se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. E ele tem uma prática de oração, né? E ele então tem determinadas horas que ele vai para a sala de oração daquela igreja e não sai de lá. E chegou um general do exército americano e ele queria fazer uma doação, né, para aquela igreja.
E quando ele chegou ali, viu o pastor lá na sala de oração, falou para um dos líderes ali: olha, eu sou o general fulano de tal, e eu vim aqui para fazer uma oferta para esse ministério. Será que você poderia falar para o pastor que eu estou aqui, e eu tenho uma certa pressa, eu tenho um compromisso e tal? E aí o líder da igreja disse assim: olha, infelizmente o pastor está orando agora, eu não posso interrompê-lo. Mas ele está ali, fala com ele que eu estou aqui e tal, etc. Ele falou: sinto muito, mas eu tenho já um compromisso com o pastor, que nessa hora a gente não interrompe. E aquele homem ficou incomodado, sentou lá, começou a aguardar. Quase 2 horas depois o pastor aparece. E aí ele chega dizendo assim: sinto muito não poder atendê-lo imediatamente, mas eu estava em audiência com o Todo-Poderoso Senhor do Universo, Imperador de todas as coisas, e eu não podia interromper a minha entrevista com ele. E aí diz que aquele general, que já estava cheio de coisa no coração, se quebrantou, começou a chorar, porque ele entendeu o que significa a oração. Você está numa audiência com o Todo-Poderoso Senhor do Universo. As portas do trono se abrem. O nosso foco, que é às vezes as coisas que estão ao nosso redor, se focam agora no amor de Deus, na graça, na misericórdia do nosso Senhor. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus não é obrigado a nos atender em nada. Tem gente que imagina que oração é como se você tivesse o gênio da lâmpada, que se você esfregar direitinho, o gênio é escravo da lâmpada, e ele tem que obedecer você nos 3 desejos. Mas quando eu entro na sala do trono, e eu vejo a grandeza de Deus, eu vou descobrir que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele não é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas quando Ele ouve, se compadece, o amor dEle, a misericórdia e a graça dEle estão sendo derramadas por alguém que é só pó. Ou como diz lá no Velho Testamento, o vermezinho de Israel. E aí nós somos quebrantados. Deus, Ele ministra na nossa vida quando Ele diz sim e quando Ele diz não. E a gente vai aprender isso quando a gente ora. E algumas de nós vamos dizer: Senhor, por que o socorro não veio? Não é? A gente orou tanto, o socorro não veio. Senhor, eu não consigo compreender. E eu confesso para você que tem muitas coisas, né, que a gente não consegue compreender nessa vida. Por que aconteceu isso desse jeito? Por que não houve uma intervenção miraculosa? Ou por que houve uma intervenção miraculosa com esse, mas não houve com aquele? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? É verdade, essas coisas passam pela nossa mente quando a gente não entende a dinâmica da grandeza de Deus. Mas mesmo quando o socorro não vem, nada tira a glória desse Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Eu me lembro de uma vez que conversava com uma senhora que tinha perdido um filho. Seu filho tinha morrido afogado, um acidente besta, um acidente assim estúpido, um negócio sem sentido, não é? Esse jovem tinha morrido afogado numa poça d'água. Ele teve um desmaio, tá? Algum mal que ninguém sabia dizer o quê, e ele caiu com o rosto dentro da poça d'água. E era um negócio estúpido, uma coisa assim, e ninguém viu, e ele morreu. Negócio horrível.
E eu fui fazer uma visita para essa senhora, isso já tinha acontecido há algum tempo, e ela me contou toda aquela história, e ela me disse uma coisa que mexeu com o meu coração, e que ela orava a Deus, e ela dizia: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, por quê, como, de que jeito, que coisa estúpida. E aí um dia orando, Deus falou com ela, através da palavra de Deus, que Ele havia levado o seu filho antes do dia mau. E ela então fechou a sua Bíblia e disse: muito obrigado, Senhor, porque antes do dia mau, que eu não sei o que significa, enquanto ele era do Senhor, estava firme com o Senhor, estava tudo pronto, o Senhor o levou. Então, aleluia, porque Ele está contigo na glória. Eu não sei explicar todas as coisas, e você não sabe explicar todas as coisas, e às vezes algumas respostas que Deus nos dá são tão estranhas e confusas. Eu me lembro do meu tio conversando com o meu avô, e o meu avô muito indignado, que tinha tirado a carteira de motorista dele, já era velhinho, não enxergava bem, e ele estava muito bravo, porque ele tinha um Fusquinha 66, que era a paixão dele, e ele então disse: agora eu não posso dirigir, como é que pode? Eu quero morrer, está na hora de eu morrer, está vendo? Tiraram a minha carteira. E aí o meu tio, ele ia, naqueles dias da semana, tinha uns dias da semana que ele tomava café da tarde com o meu avô, e os filhos dele vinham da chácara que ele tinha, de bicicleta, e tomavam café da tarde com ele. E aí então, ele sentado com o vovô, explicando, disse assim: sabe, a vida da gente é como um trem, um desce na primeira estação, na segunda, outros descem na última, e Deus é que controla isso, papai, não é você. Então, quando chegar a sua estação, você vai descer, não adianta ficar reclamando da vida. E se eu tiver que descer antes, desci. Naquele mesmo momento, o filho dele estava sendo atropelado, dirigindo a bicicleta, e morreu instantaneamente. E quando ele dizia, e enquanto ele dizia isso para o vovô, Deus estava dizendo para ele coisas que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe como lidar. Por isso Tiago afirma: se você está vivendo aflição, faz o quê? Ora. Há um velho hino que nos diz, que nós perdemos tanto por não levarmos tudo em oração. E eu queria convidar você para cantar comigo, enquanto depois a gente continua essa mensagem, a pensar nisso, Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vamos cantar? Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Em oração, temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo.
é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia. Louvado seja Deus, não é? Você pode sentar-se, querido. Esse hino aqui é um sermão, né? Se a gente parar para pensar, não é? Ele diz, ó, leva tudo em oração. A gente perde muito quando não leva. E se você está vivendo a dor no coração, leva, deixa lá no altar de Deus. E Ele vai colocando, se você está desfalecendo, né? E às vezes a gente está assim, desfalecendo. Cristo estende-nos a mão. É lá no lugar da oração que a gente sente o Senhor nos erguer. Eu tenho aprendido na minha vida que é no tempo de oração que verdadeiramente as coisas acontecem. Há uma intervenção de Deus na nossa vida. O apóstolo Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, ele vai trabalhar ainda mais outros vários modelos de oração. Ele vai falar sobre a oração dos enfermos, com unção com óleo. Ele vai falar da oração de libertação, né? Quando você tem problemas, você está aprisionado a pecados, ele diz, você tem que orar um com o outro, porque você precisa ter alguém com quem prestar contas da vida, e a gente vai aprender a orar juntos, não é? E ele vai falar sobre a oração perseverante, aquela que não desiste. Eu não tenho tempo de falar sobre todas elas aqui. Talvez em outros cultos a gente continue falando sobre esses vários modelos de oração. Mas o que eu queria desafiar você hoje é colocar a sua vida na presença de Deus. Entrar na sala do trono e deixar o ambiente do trono mexer no teu coração e na tua vida. Quando a gente entra na sala do trono, a gente começa a ver a vida na perspectiva do trono. E isso muda a nossa história. Olha, é duro dizer isso, né? Mas presta atenção que é horrível que você vai ouvir. Você vai morrer. E eu também. Quando? Eu não sei, mas é isso que está aí, a vida está dizendo isso para a gente. Eu tenho assim alguns desejos de como eu gostaria de morrer. Eu acho que você também, não é? Eu queria morrer dormindo, né? Acho que todo mundo, né? Fala a verdade, né? Dormindo, bom, pronto, já fui para o céu, aleluia. Mas nem sempre é assim. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Porque aquilo que Ele prometeu para nós é vida eterna. O que Ele prometeu para nós é que não vai passar a palavra dEle, ainda que céus e terra passem. O que Ele prometeu para nós é que vai haver uma ressurreição. O que Ele prometeu para nós é que o mais importante que se constrói nesse tempo é a vida eterna, salvação em Cristo Jesus. E às vezes a gente olha a vida numa perspectiva tão diferente, como se tudo que acontece aqui fosse definitivo, final e acabou. Mas quando a gente entra na sala do trono, a gente começa a entender a grandeza do propósito que Deus está tendo para conosco. Toda terça-feira eu tenho estudado o livro de Efésios, através das mídias sociais, da Rede Super. Se você quiser participar desse estudo,
Toda terça-feira, às 7 horas da noite, a gente está estudando juntos. E uma das coisas que a gente estudou essa semana é a oração do apóstolo Paulo, dizendo assim: Senhor, ilumina os olhos dessa gente. Revela, Senhor, revela o poder do Senhor Jesus em nós. Mas Ele vai dizer para a gente que eles conheçam a riqueza da herança que Deus preparou para eles. Só quando a gente entra na sala do trono, a gente consegue ter a dimensão do tudo quanto o Senhor tem preparado para nós. E sabe o que é incrível? É que quando a gente entra na sala do trono, mesmo que as coisas que estejam acontecendo aqui sejam tremendamente doloridas, o fato do céu estar aberto para nós nos transfigura na glória de Deus. E isso está lá, não é? Quando Estevão, ele está sendo apedrejado, lembra disso? As pessoas começam a jogar pedras nele para matá-lo. E a Bíblia diz que o céu se abre, a sala do trono é revelada para ele, e ele vê Jesus em pé à direita de Deus. E diz a palavra de Deus que ele está tão transfigurado em glória, que irrita mais ainda. As pessoas estão jogando pedra e ele parece que não está nem percebendo ainda que ele vai morrer apedrejado, porque muda a nossa percepção de tudo quando a gente entra na sala do trono. Então eu vim aqui hoje desafiar você a entrar na sala do trono e a deixar Jesus mudar a sua perspectiva da sua realidade, e deixar que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a onipotência de Deus, a grandeza desse teu Senhor possam guiar a sua vida, e Jesus possa ser o Salvador e único mediador na tua vida. Eu queria orar com você. Fica de pé nesse momento para a gente orar. Se você está aí na sua casa, ou dirigindo o seu carro, para um pouquinho tudo que você está fazendo, entra numa atitude de oração, porque nós vamos entrar agora na sala do trono. Na sala do trono. E sabe o que a gente vai pedir para Deus? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Eu sei, Deus, que o Senhor não é obrigado a atender nada, porque eu sou um pecador. Mas eu estou entrando na sala do trono com ousadia, porque a Bíblia diz que eu posso entrar com ousadia, porque eu tenho um sumo sacerdote que se compadece de mim, que morreu na cruz do Calvário por mim. E é em nome dele que eu estou entrando. E eu vou colocar a minha vida, a sua vida na mão do Senhor. Colocar os medos, as dores, as necessidades, os sofrimentos, as angústias, as dúvidas, as queixas, tudo no altar de Deus. A gente cantou essa canção agora há pouco, né? Quando deixares tudo no altar. A gente deixa tudo, inclusive a vida da gente, no altar, porque é ali que Deus transforma, é ali que Deus mexe, ali que Deus faz coisas extraordinárias. Então vai colocando a tua vida no altar de Deus. Isso eu não posso fazer por você. Vai confessando Jesus como Senhor da tua vida. Vai dizendo para Ele o que você não entende, mas que apesar de não entender, você crê que Ele te ama, que Ele tem um propósito para a tua vida, que Ele é cheio de amor, misericórdia e graça, e por isso você está batendo na sala do trono.
eu vou pedir milagres para Deus, porque milagre é expressão de misericórdia e graça, e a Bíblia me permite pedir isso. E eu vou pedir que na vida de algumas pessoas que vão estar orando conosco, isso se revele como um sinal da misericórdia e da graça de Deus, para salvação, para transformação, para renovação espiritual. Eu vou pedir para que alguns que estão entrando na sala do trono, porque estavam tão distantes já há muito tempo dessa sala, que o Senhor resgate, que o Senhor reconcilie, que o Senhor perdoe os seus pecados, porque a Bíblia também diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e só o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Eu vou bater nessa porta, porque eu sei que ela está aberta para mim, através de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença, aqueles que estão aqui conosco no templo, e aqueles que estão espalhados pelo mundo, ouvindo essa palavra. Ó Pai, estamos vivendo um tempo, em que o Senhor, na Tua soberania, está dizendo ao orgulho humano, que sem a Tua graça nada funciona. Pai, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, que a nossa geração está vivendo, nós estamos aqui batendo na Tua sala, na porta da sala do trono, para implorar misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. E para implorar, ó Deus de amor, derrama a Tua graça. Outra vez, derrama a Tua graça. E de maneira específica, Pai, cada um de nós, estamos levando as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, os nossos medos, diante do todo-poderoso e soberano Senhor de toda a terra, céu, de tudo que existe, que foi criado pelas Suas mãos. E nós estamos aqui para Te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha graça. Ó Pai, lembra do Teu Filho Jesus, quando Ele andando, Senhor, naquele caminho de Jericó, ouviu aquele cego Bartimeu gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra, Pai, que aquele cego não parava de gritar, que as pessoas se mandavam eles calarem. Cale-se, está atrapalhando. Mas ele não parava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como ele, Pai, nós nos levantamos para dizer: Jesus, filho de Davi, nosso Salvador eterno, tem misericórdia de nós. Pai, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, tem misericórdia de nós e derrama a Tua graça sobre cada vida aqui. É aquilo que oramos, no precioso nome de Jesus. E Senhor, e na certeza de que Tu és o único que pode salvar as nossas vidas. É aquilo que oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém.